Uma boa madrugada para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Estou estudando nesta madrugada, todas as noites, todas as madrugadas, eu estou estudando e meditando na palavra do Senhor. Nessa madrugada, o Senhor tem uma palavra para vocês. Vamos falar um pouco sobre a história do rei Acabe e da história de Elias. Vamos meditar um pouco. Eu gostaria que todos vocês que estão agora ouvindo e assistindo e ouvindo esse vídeo, esse vídeo está sendo postado no canal da Nova Congregação no Brasil. Todo aquele que invocar o nome do Messias, chamado Cristo, será salvo. Porque o Messias, chamado Cristo, me escolheu para meditar, me escolheu para também fazer a sua vontade nessa terra. Então nesta madrugada, eu tenho uma palavra do Senhor para todos vocês. Vamos meditar um pouco juntos para entendermos. Só que vai começar primeiro no capítulo 16 e do versículo 30 e 31. E o 32, o 33 e o 34. Vamos lá. Versículo 29. O reinado de Acabe, de Israel. Quer dizer, o reinado de Acabe, o rei de Israel. Naquela época. Versículo 29. No ano 38 do reinado de Asa, em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Versículo 30. Ele pecou contra o Senhor, Deus, mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Versículo 31. Não se contentando em pecar, como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. No versículo 32, Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. Fez para ele um altar e o colocou no templo. No versículo 33, levantou também um
poste da deusa Aserá. E assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado. Do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. No versículo 34, durante o reinado de Acabe, Hiel, que era de Betel, rei, reconstruiu a cidade de Jericó. E como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num, Hiel perdeu Abirão. Por que ele perdeu o filho dele? Porque aquela cidade de Jericó, Deus tinha mandado Josué queimar. E quem construísse aquela cidade era condenado. Aí aqui, Hiel, ele perde o seu filho, Abirão, porque quis fazer o que Deus não mandou. O seu filho mais velho, ele perdeu. Quando colocou os alicerces de Jericó e perdeu Segube, o seu filho mais novo, quando colocou os portões. Então Hiel, ele perdeu os 2 filhos, por tentar fazer coisas da sua própria vontade, sem Deus permitir, sem Deus mandar. Que Deus não tinha mandado ele reconstruir a cidade de Jericó. Não mandou. Agora a gente vamos para o capítulo 17 de 1 Reis, de novo. Elias e a seca. Um profeta chamado Elias, de Tisbe, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Essa foi a mensagem que Deus mandou Elias falar para o rei Acabe, pela desobediência dele. Pelo pecado dele. O que iria acontecer no reinado dele. No versículo 2, então o Senhor Deus disse a Elias. Versículo 3. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste
do rio Jordão. Versículo 4. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Vocês estão entendendo que no meio da situação, da dificuldade, do problema que iria acontecer naquela terra lá, Deus não deixou Elias passar sede e nem passar fome. Deus proveu o sustento para Elias. Deus não o deixou desamparado. Ele estava lá no deserto, sim. Estava escondido, sim. Mas não faltou a água e nem faltou o sustento para Elias. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. No versículo 5, Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. No versículo 6, ele bebia água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Elias nem se preocupava. Elias estava lá, escondido, estava lá numa caverna lá escondido, mas não faltou a água e nem faltou o pão. No versículo 7, mas algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Só não sabemos quantos meses passou, quantos dias passaram, mas Deus supriu a necessidade de Elias. Deus supriu. Deus era com Elias naquela época, porque havia obediência de Elias com Deus. Elias, ele sempre foi obediente a Deus, por isso que Deus o abençoava, o livrava e o protegia. Não deixava faltar nada para ele. Porque o que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Ele obedecia. Elias e a viúva de Sarepta. No versículo 8. Então o Senhor Deus disse a Elias. No versículo 9. Apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Estão vendo que Deus sempre está provendo o sustento? O sustento. Deus nunca deixou seu povo desamparado. Deus nunca fez isso. E nem nunca vai fazer. Versículo 10. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que
estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Por que Elias pediu água? Porque Elias não tinha bebido água da localidade que ele tinha saído até a cidade de Sarepta. Ele não tinha tomado água. Estava com sede, necessitado. No versículo 11, quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Por favor, eu estou com fome. Eu tenho sede e estou com fome. Traga pão para mim também. Versículo 12. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morrer. Morreremos de fome. A seca tinha tomado conta de toda a terra. Estava faltando tudo naquela época lá, não estava chovendo. Por isso que a mulher disse que o que nós temos, eu vou preparar e vou comer mais o meu filho e depois nós vamos morrer, porque nós não temos mais nada para nos sustentar. Não temos mais nada. Mas mesmo assim, eu vou cozinhar, vou preparar o pão para eu e meus filhos se alimentar. Depois vamos morrer. Versículo 13. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida. Mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Veja que Elias ele diz para a mulher de Sarepta: vá preparar comida, mas faça o pão primeiro para mim comer, se alimentar. Depois você faz a comida para você e seu filho. Mas primeiro me sirva primeiro, porque estou com fome, estou necessitado, me sirva primeiro. Versículo 14. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. E aí? Você que está assistindo esse vídeo, que está ouvindo, você está entendendo? Será que você tinha coragem nesse momento de desespero, de dificuldade? Você tinha coragem de sustentar, de dar o seu último pão, para uma pessoa necessitada se alimentar, sabendo que iria morrer depois? Se comesse, mesmo assim sabia que iria morrer, porque não tinha mais nada para se alimentar.
Mas aqui Elias, o homem de Deus, está dizendo que Deus disse que não vai faltar. Não vai faltar o trigo e o azeite. Não vai faltar para você. Porém, prepare o pãozinho e traga para mim primeiro. Será que você tinha coragem de fazer isso? Será que você tinha essa atitude? Como essa mulher de Sarepta fez? Vai fazer agora? Olha só. Versículo 15. Então, a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias. O que ela fez? Porque ela creu. Ela creu no homem de Deus. Ela creu em Elias, no homem de Deus. Ela creu no milagre. Ela creu. Por isso que ela obedeceu. Ela fez e deu e Elia comeu. Depois o milagre aconteceu na vida dela. Ela não tinha nada, ela só tinha o último pouco de trigo guardado e o azeite guardado, o último. Mas, através de Elias, o homem de Deus multiplicou o trigo e o azeite. Multiplicou. Por quê? Porque primeiro ela fez para Elias se saciar primeiro. E depois ela preparou para ela se saciar mais o filhinho dela. Você tinha coragem de fazer isso? Você tinha essa atitude? Você tinha essa atitude? Você tem essa atitude de fazer, de deixar de se alimentar, deixar de alimentar o seu filho para alimentar um homem, qualquer uma pessoa? Claro que tenho, tem? Ah, pois vamos assistir esse vídeo até o final. Vamos assistir esse vídeo até o final. Assistam também esse vídeo até o final. Vamos lá, versículo 16. Como o Senhor havia prometido, por meio de Elias, não faltou farinha na tigela. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Não faltou. Sabe por que não faltou? Porque aquela mulher, ela não olhou primeiro para si, ela não olhou primeiro para a necessidade dela, ela não olhou primeiro para a necessidade do filho, mas olhou sim para a necessidade do filho, do homem de Deus. Ela olhou primeiro para a necessidade do filho de Deus, que na verdade é filho de Deus mesmo. Quem faz a vontade de Deus é filho de Deus. E Deus age. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro, com glória. Versículo 17. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Versículo 18. Então ela disse a Elias: Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? O que ela quer dizer? O que ela está dizendo? Homem de Deus, tu chegaste na minha casa, eu te dei água, tu chegou necessitado, eu te ajudei, eu te dei dormida,
Eu te dei lugar para tu dormir. Te dei água, te dei pão, o que eu tinha para comer, a última comida, vou falar para vocês, o último prato de comida que eu e meu filho ia comer, o último sustento para eu e meu filho eu dei para você. E agora? Deus tirou meu filho. E agora? O que é que vai ser? No versículo 19, dê-me o seu filho. Elias fala para ela. Veja que Elias se comove. Elias, o homem de Deus, se comove com a dor, com a perca daquela mulher, daquela pobre viúva. Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Disse Elias. Então pegou o menino dos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e o colocou na sua cama. Entenderam que ele estava morando na casa dela? Mesmo viúva, sem esposo, somente ela e o filho, mas mesmo assim ela acolheu o homem de Deus na casa dela. Deu quarto, deu aposento para ele se hospedar. Tudo isso pela vontade de Deus, porque Deus guarda os seus filhos. Deus tem planos para os seus filhos, tem projetos para os seus filhos. Deus livra e Deus os guarda e Deus os protege. No versículo 20, então orou em voz alta, assim: Ó Senhor, meu Deus, por que fizeste esta coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou, tá vendo? Aqui, ó. Ela me hospedou. E agora tu mataste o filho dela. Por que, Senhor, fizeste isto? Por que, Senhor? Essa mulher, cheguei na casa dela, necessitado. Ela estava catando pedaços de madeira para fazer um fogo, para fazer o pão, o alimento, o último sustento para ela que ela tinha para comer mal seu filho. Ela me deu água, pedi água, ela me deu, Pai. Cheguei necessitado, ela me deu. Pedi pão, Pai. Ela só tinha o sustento dela comer só naquele dia. Naquele momento ali, ela só tinha aquele para comer mais seu filho. E depois morrer, como ela falou. Que não tinha mais. Não tinha mais recurso para ela sobreviver, mais o filho dela. E agora o Senhor matou o filho dela, Pai. Por quê? Aí Elias, versículo 21. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: Ó Senhor, meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. Essa foi a oração que Elias fez. Essa foi a oração que Elias fez. Ele pegou a criança, levou para o quarto, o lugar mais alto, orou, se deitou 3 vezes por cima da criança. Vocês vejam que quando nós andamos com Deus, quando Deus anda conosco, quando Deus participa das nossas vidas, quando nós deixamos Deus participar de nossas vidas,
Os mortos, quando a gente toca, eles são curados, eles vivem. Eles revivem de novo, porque Deus faz eles reviver de novo. No versículo 22, e o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. No versículo 23, Elias pegou o menino e o levou para baixo, para sua mãe, e disse: Veja, o seu filho está vivo. Veja só que alegria essa pobre viúva, essa mãe de família sente, porque ela entregou o seu filho morto nas mãos, nos braços de Elias. Veja a alegria, o tamanho da felicidade de ver esse milagre acontecer na vida do seu filho. E Elias, através de Elias, Deus respondeu a sua oração e ressuscitou o menino de novo. Veja o tamanho da felicidade que essa mãe, essa pobre viúva ficou feliz quando Elias responde: Veja, o seu filho está vivo. Tome ele agora. Agora você não tem mais o que reclamar, mas não. É motivo agora de alegria. Motivo de felicidade, é motivo de rir, é motivo de cantar. É motivo de adorar. Então adorem esse Deus. Adorem esse Deus de Elias. O Deus de Israel. No versículo 24. Então ela disse a Elias: Agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Ela compreendeu. Ela ficou alegre, feliz e compreendeu. Agora a gente vamos para falar um pouco mais da história de Elias, o profeta. Capítulo 18. No capítulo 18 mesmo, porque não tem versículo primeiro, só tem versículo 2. Elias e os profetas de Baal. Vamos lá. Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias: Vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. No versículo 2, então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimentos era muito grande em Samaria. Versículo 3. E por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus. Versículo 4. E quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 em cavernas e providenciou comida e água para eles. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas de Deus,
este homem Obadias, esse adorador, ele fez uma atitude imediatamente de esconder 100 profetas de Deus em cavernas, em 2 cavernas. 50 em uma caverna e 50 em outra caverna. E supriu água e alimento para eles. Veja que atitude deste homem, mas também outra história, outra atitude, outra história de fé muito importante para nossas vidas. Será que você tem essa coragem de ajudar o seu próximo? De ajudar o seu irmão? Nas necessidades dele? Porque o evangelho não é um evangelho fácil, não é um evangelho de brincadeira, não. Você tem que ajudar o seu irmão, o seu próximo. Versículo 5. Acabe disse a Obadias: vamos dar uma olhada em todas as fontes e em todos os leitos dos riachos da nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos os cavalos e as mulas, pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais. Essa foi a situação que ficou a terra seca, tudo se acabando, e eles procurando água e capim para os animais. Versículo 6. Eles combinaram que parte da região cada um devia examinar e saíram cada um para o seu lado. No versículo 8, Obadias estava no caminho, quando de repente se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele. Encostou o rosto no chão e perguntou: é o Senhor mesmo? Sim, sou eu sim. Elias respondeu: sou eu, Obadias, sou eu, Elias, o profeta, sou eu, Obadias. E o meu Senhor Elias? Mais uma vez Elias responde: sim, sou eu mesmo. Não está me reconhecendo não, Obadias? Ô Obadias, sou eu. No versículo 8, sim, eu sou Elias, respondeu o profeta. Vá dizer ao seu patrão, o rei, que eu estou aqui. Foi o que Elias respondeu para Obadias: sim, sou eu. Obadias, sim, sou eu. Agora vá informar, vá dizer o seu patrão Acabe que eu estou aqui, que ele venha me ver. Eu não posso me esconder mais não. Eu estou aqui, diga a ele que eu não vou me esconder mais não, pois Deus não permite mais não que eu me esconda não. Eu estou aqui, diga a ele que venha para me ver. No versículo 9, mas Obadias disse: o que foi que eu fiz para o Senhor querer me pôr em perigo de ser
morto pelo rei Acabe. Por que Obadias falou assim? Porque Obadias sabia que o rei Acabe estava procurando Elias para matá-lo. Por isso que ele falou assim. No versículo 10. Juro pelo seu Deus, vivo o Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Sempre que um rei mandava dizer que o Senhor não estava no país dele, Acabe pedia a esse rei que jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. No versículo 11. E agora, o Senhor quer que eu vá lhe dizer que está aqui? Versículo 12. Pode ser que logo que eu saia daqui, o Espírito do Senhor o leve para algum lugar desconhecido. Aí, quando eu contar a Acabe que o Senhor está aqui e ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Lembre que desde menino eu tenho sido um fiel adorador de Deus, o Senhor. Obadias, um fiel a Deus, adorador e fiel a Deus. Ele não queria informar e dar a notícia ao rei Acabe que Elias estava lá e estava esperando por ele, queria se encontrar com ele. Ele não queria ir porque ele temeu o rei Acabe. E o rei Acabe estava matando, junto com a Jezebel, sua esposa, os profetas de Deus. Por isso que ele temeu, porque o rei Acabe aceitava que a Jezebel fizesse isso, matasse os profetas de Deus. Um fiel adorador de Deus, o Senhor. Obadias fala: eu sou um fiel adorador de Deus. Elias, por favor, Elias, não me mande não, Elias. Eu ia avisar ele não, que ele vai me matar. Por favor, Elias, deixa eu, Elias, continuar adorando a Deus. Deixa eu, Elias. Não manda não, Elias, que eu vá não, porque ele vai me matar. No versículo 13, por acaso não lhe contaram que quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em cavernas, em 2 grupos de 50, e providenciei comida e água para eles. Oh, Elias, sou um homem bom, Elias. Eu me dedico a Deus, Elias. Por favor, não me manda não, Elias. E eu vá informar ao rei Acabe que tu estás aqui. No versículo 14. Como é
Então que agora o Senhor está me mandando e dizer ao rei que o Senhor está aqui. Ele vai me matar. Versículo 15. Elias respondeu: pelo Senhor Todo-Poderoso, que confiança, aleluia, oh glória. Elias respondeu: pelo Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, eu prometo que hoje vou me apresentar ao rei. Elias não temeu, porque Elias, ele sabia o Deus que ele servia. E você sabe o Deus que você serve? Por que é que você teme? Por que é que você teme aos problemas, às dificuldades, às ameaças? Por que que você teme? Você não conhece o Deus que você serve, não? Mulher de Deus, homem de Deus, filhos de Deus, servo de Deus. Esse é um exemplo de vida, é um exemplo de fé para mim e para você nesse tempo de hoje. Versículo 16. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para se encontrar com Elias. Versículo 17. Quando viu o profeta Acabe, disse: então é você que está aí, você, o maior criador de problemas de Israel? Então sou o criador. Elias responde para o rei Acabe, no versículo 18: eu não sou criador de problemas para o povo de Israel. Respondeu Elias: você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Meus irmãos, Ori é o pai do rei Acabe. Ele e Acabe adoraram o deus Baal e a deusa Aserá e levantaram mais estátua na cidade para o povo adorar a deusa Aserá e o deus Baal. Versículo 19. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vá encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do deus Baal. Elias manda ao rei Acabe levar. E os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentados pela rainha Jezabel. Vejam só, 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Será. Dá 850 profetas, 850 homens.
Versículo 20. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Versículo 21. Elias chegou perto do povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Mas o que Elias falou para o povo dessa maneira? Se Deus é Deus, adore Deus. Se Baal é Deus, adore Baal. Porém, Deus vai mostrar para vocês que Ele é Deus. E Baal, se ele mostrar alguma coisa, então vocês adorem ele. Se Deus não provar que ele é Deus, então vocês adorem Baal. Mas se Deus provar que ele é Deus, então adore Deus. Desçam do muro. Então desçam do muro. Se vocês verem o que vai acontecer e entender quando Deus responder, desçam do muro e adore Deus. Então, no versículo 22, então Elias disse: De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450. 23. Agora, versículo 23. Agora tragam 2 outros que os profetas de Baal. Matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. O que Elias disse. Vou ler de novo, vou repetir de novo para vocês entenderem no versículo 23. Agora tragam touros e os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham-o em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. Essa é a prova. É a prova no momento em que Deus vai mostrar que Ele é Deus. Versículo 24. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor, o Deus que responder, mas mandando fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu: Está bem assim. No versículo 25, então Elias disse aos profetas de Baal: Já que vocês são tantos, peguem peguem o touro e o preparem primeiro. Orem
ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e o prepararam e oraram a Baal, desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: Ó Baal, responde às nossas orações. E nada de responder nada. Não acontecia nada. E eles continuaram a orar e não acontecia nada. E ficaram dançando em volta do altar que havia feito. Porém, não houve resposta. Não houve resposta alguma do Deus Baal. E eles ainda continuaram. No versículo 27. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado ou talvez esteja dormindo e vocês terão de acordá-lo. Versículo 28. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. No versículo 29. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não se ouviu nenhum som. No versículo 30, então Elias disse ao povo: cheguem. Então, versículo 30, então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Elias falou com os israelitas que estavam lá, olhando. Estavam lá, todos estavam em pé, olhando. Todo o processo. Eles estavam olhando e observando e viram tudo. Os 400 profetas, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, todos eles juntos. Eles viram tudo, os israelitas. Vou ler de novo o versículo 30. Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias. E ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos, que tinha os nomes dos filhos de Jacó. As 12 tribos com os nomes dos 12 filhos de Jacó. Porém, o primeiro é Ruben,
Quando Elias pegou a primeira pedra, disse: aqui significa Rúben. Essa primeira pedra é Rúben, o primeiro filho de Jacó, a primeira tribo de Jacó. A primeira tribo é Rúben. A segunda pedra, quando Elias pegou, significava Simeão, o segundo filho de Jacó. A terceira pedra significava Levi, o terceiro filho de Jacó. E a quarta pedra que Elias pegou significa Judá, o quarto filho de Jacó. E a quinta pedra é Isacar. E a sexta pedra é Zebulon. E a outra pedra, porém a primeira pedra que ele pegou foi Rúben, a segunda foi Simeão, a terceira foi Levi, a quarta foi Judá, a quinta foi Isacar, a sexta foi Zebulon, a sétima foi Benjamim, a oitava foi Dan, a nove pedra foi Naphtali, a 10ª pedra foi Gade, a 11 foi Azé e a 12 é José. O número 12, a 12 tribos é José. E assim, Elias foi colocando uma por uma lá. Essa aqui é Zebulon. Essa outra pedra aqui é Simeão. Essa outra pedra aqui é Levi. Essa outra pedra aqui é Judá. Essa outra pedra aqui é Isacar. E essa outra pedra aqui é Zebulon. E essa outra pedra aqui é Benjamim. E essa outra pedra aqui é Dan. E essa outra pedra é Naphtali. E essa outra pedra é Gade. E essa outra pedra é Azé. E essa outra pedra é José. Essas pedras são os filhos, simboliza os filhos de Jacó. Significa as tribos que Deus escolheu. O homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel, Jacó. No versículo 32, com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois, cavou em volta uma valeta, em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. No versículo 33. Em seguida colocou lenha no altar. Cortou o touro em pedaços e os pôs em cima da lenha. No versículo 34. Então disse: encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando. E ele disse: façam de novo. E eles fizeram. Façam pela terceira vez, disse Elias. E eles fizeram. No versículo 35, a água correu em volta do altar.
e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aqui nós estamos vendo aqui 3 personagens que Elias falou. Mas Elias invocou, que foi Deus. E os 3 personagens que Elias falou naquele momento ali na oração, ele disse: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Pai, filho e neto. Prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. No versículo 37, responde-me. Elias fala: responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram, no versículo 39, quando viram isso, os israelitas se ajoelharam e encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vocês vejam que o fogo de Deus, quando Elias invocou, desceu, queimou o holocausto, queimou a lenha, até as pedras queimou. A água secou, a terra também queimou. Para você ver que o fogo de Deus é poderoso. Queima tudo. Você vê que que Elias fez todo esse processo de reconstruir o altar de Deus de volta, porque Jezabel estava eliminando os profetas de Deus. Você veja que Elias disse que ele era o último dos profetas. Você veja. Mas você veja também que Obadias disse que tinha escondido 100 profetas em 2 cavernas e tinha provido água e alimento para eles. Você veja que dedicação de Obadias, que Obadias estava ali, mas não estava conformado com a situação que estava acontecendo e com a atitude de Jezabel. Só que ele não poderia fazer nada, por causa que ele era um trabalhador do palácio. Ele era um trabalhador do palácio do rei Acabe. E ele não poderia dizer nada, porque ele tinha medo de morrer. Ele tinha medo que o rei Acabe se virasse contra ele também e matasse ele. Mas ele fez diferente, Obadias. Obadias pegou os 100 profetas e escondeu em 2 cavernas. E escondeu os 100 profetas em 2 cavernas e supriu água e alimento para eles.
para que eles não saíssem, não ficassem se apresentando, não ficassem se apresentando, saísse para que o povo visse, senão o povo ia dizer, olha, ali tem 100 profetas ali, os profetas estão escondidos, estão ali naquele lugar. E então Jezabel e o rei Acabe pegavam e matavam. Pegava e matava. Por isso que Obadias escondeu, mas proveu água e alimento para eles ficarem escondidos. E você veja que também Elias, ele não se esconde, ele não temeu, não se escondeu, ele se apresentou, porque Deus estava na vida dele, estava com ele, Deus era com ele. Então naquele momento ali, quando ele construiu o altar do Senhor, ele já não estava sozinho, ele não estava só não, porque Deus estava com ele ali. Deus só estava vendo, estava observando todo o processo ali naquele momento. Deus estava vendo o processo dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. Todos eles pulando, invocando o nome do Baal lá, mas não aconteceu sinal nenhum. Ele não atendeu, o Deus deles não atendeu, porque o Deus dele não existe. Não existe. Entenderam? Porque Deus é o único Deus todo-poderoso. Aí então aqui no versículo 40, Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon e ali os matou. E o povo se voltou de novo a adorar a Deus, se voltou para Deus. O altar de Deus, Elias tinha construído novamente o altar. Elias fez com que a mente do povo se voltasse mais uma vez para Deus. E então, o povo naquela época lá, sofreram muito, foram perseguidos, os profetas de Deus estavam sendo mortos, a Jezabel matando, eliminando. Então, para todos vocês, fiquem com Deus, que é o nosso Pai, nosso Criador, e com o Messias chamado Cristo, e com o Espírito Santo. Amém.